Olá, um bom dia a todos. Iniciamos mais um dia de bate-papo pela Semana do Transportador, evento organizado pelo Frete com Lucro, com patrocínio da Mutus Seguros. Eu sou o Andrés Barão, CEO e fundador da Mutus, e vou guiar a conversa de hoje. Antes de tudo, gostaria de perguntar a cada um de vocês quais são as medidas que garantem mais segurança na operação de vocês. Lembrando da pesquisa que fizemos sobre o mercado de transporte e logística, 62% das empresas afirmam contratar o seguro de carga e 55% optam por ter também o seguro de frota. E o que esses dados nos dizem? Com certeza, a segurança é um fator imprescindível e que evita muita dor de cabeça. Ao mesmo tempo, me preocupa que existam transportadoras, né, e transportadores rodando sem seguro. E uma dúvida que recebemos bastante por aqui é sobre gerenciamento de riscos. É um tema amplo e que envolve muitas variáveis. E é por isso que chamamos um especialista no assunto para falar sobre os pontos de destaque. Hoje, o nosso convidado é Eduardo Oliveira de Souza, diretor comercial e de marketing na Raster Gerenciamento de Risco e com uma longa trajetória de 22 anos nas principais gerenciadoras de risco. Bem-vindo, Eduardo. É uma honra sempre poder contar contigo. Bom dia, Sempre André. bom dia. Tudo bom? Tudo beleza. Que bom, Prazer. que bom. Prazer enorme estar participando da Semana do Transportador, né? Eu acho que você escolheu um time de peso aí a cada dia, né? Eu tive a oportunidade de participar ontem também como ouvinte e hoje poder estar aqui contribuindo um pouquinho da forma como você disse. De fato, o gerenciamento de risco é muito amplo, né? Uma hora é pouco para nós abordar tudo, mas a gente vai tentar fazer essa visão do beabá, né? E trazer um pouquinho de conceitos, visões e futuro sobre o mercado. Legal, com certeza é muito amplo, até porque antes de entrar, né, de fato no assunto, a turma já confunde, assim, quando se fala gerenciamento de risco, a gente não sabe o que é GR, é consulta e cadastro de motorista, é cuidar da sua operação, é monitorar a sua operação, né, ou seja, já é muito amplo até na própria definição, na semântica da coisa, né? Então, acho que ajudaria bastante, Eduardo, para o nosso público aqui que tá nos acompanhando, tu nos dá um contexto, né, de histórico. Né? Onde é que surgiu o gerenciamento de risco e qual que é o objetivo dele? Até de forma um pouco mais ampla, a gente afunilando aí ao longo da conversa. Bacana. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente está falando muito em cultura de forma geral, né? Mas como de fato isso é um tema amplo demais, nós vamos focar muito no segmento de transporte rodoviário de carga. Né? Então vamos tentar trazer bem para o nosso contexto. Se a gente imaginar um pouquinho ao longo do tempo, né? O Brasil lá nos anos 80 não tinha essa questão do gerenciamento de risco de transporte. Isso é algo relativamente novo. É uma agenda que tem 40 anos, no máximo 50 no Brasil. Né? Então, pensando em outros mercados, é um mercado extremamente novo, o de gerenciamento de risco. E por que ele surgiu? Porque nos anos 80 houve uma migração da criminalidade que operava assaltando banco e tal, houve todo um reforço de segurança dos bancos e eles acabaram olhando para onde é que a gente vai? Eles acabaram vindo para o roubo de carga. O roubo de carga se tornou um problema muito forte nos anos 80 e impactou diretamente as corretoras e seguradoras que faziam toda essa parte de seguro de transporte. Aí sim, um mercado que já vem lá dos anos 60, as apólices específicas, né? Então, a partir dos anos 80, com essa migração da criminalidade para o roubo de carga, surgiram as primeiras gerenciadoras de risco do Brasil, né? Ao longo dos anos, o processo evoluiu demais, nós vamos falar depois de uma série de ferramentas que envolvem gerenciamento de risco, mas o que a gente percebe, eu acho que isso é legal quando a gente fala dessa história, é que o roubo de carga vem caindo ano contra ano. Né? Isso não significa que a gente tem que descuidar, né? Porque se piscar ele volta. Né? O Brasil hoje ainda é um dos 3 países que mais sofre com o roubo de carga no mundo todo. Né? Infelizmente, essa criminalidade do roubo de carga não é só no roubo de carga, a gente tem as desigualdades no Brasil, a gente tem uma série de outros problemas, mas a gente tem que focar no nosso tema. E o nosso tema é roubo de carga ainda é um problema, é algo que vem diminuindo ano contra ano, e é muito legal a gente poder falar hoje, Andres, de tudo que a gente vem desenvolvendo e fazendo para que essa diminuição venha ocorrendo. Né? E isso está trazendo também um outro ponto super interessante, porque na medida que o roubo de carga começa a diminuir, começa a surgir outros problemas que a gestão de risco tem que atacar também, que é o acidente, que é a perda da performance logística, que são as perdas financeiras devido à legislação, tanto na questão de jornada como meio de pagamento. Então, a coisa, de fato, é muito ampla.
e cada vez mais empresas como a Raster vêm trabalhando para criar uma grande plataforma que possa atingir. Então, fazendo um resumo desse contexto histórico, começou nos anos 80, vem diminuindo, mas nesse momento há uma grande transformação pensando em plataformas de atendimento completo para os clientes sob gestão de risco. Legal. Eduardo, então, o que tu está nos dizendo agora, então, basicamente, que GR ela nasceu por uma resposta do mercado a crescente, digamos assim, eventos de roubo de carga. E com o tempo, isso, pelo que eu entendi, foi evoluindo para monitorar desde performance do motorista, né, de como ele anda, porque daqui a pouco é uma forma de antecipar o risco, ou até, obviamente, e automaticamente evitando acidentes. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo, é isso mesmo. Foi uma necessidade, foi uma resposta às questões do mercado, né? A verdade é que nenhuma seguradora teria interesse em fazer gerenciamento de risco, porque isso gera custo, né? Então, na verdade, o gerenciamento de risco foi uma resposta a uma necessidade imposta pela falta de segurança pública do Brasil, né? Mas o mais bacana, Andres, como você falou já em outros temas, nós podemos falar um pouquinho dos elementos do gerenciamento de risco. Ele se transformou, né? Eu me lembro quando eu comecei a operar, eu por muitos anos atuei como TI, depois projeto, até chegar na área comercial. E eu me lembro que eu chegava numa empresa e o gerenciamento de risco era visto como um custo, né? O cara me olhava e via um cifrão dele saindo embora da empresa. Ele me via como um grande centro de custo, porque ele se sentia impelido a fazer o gerenciamento de risco. Por uma obrigação, de repente. Isso, uma obrigação. Porque, em tese, em países como o Japão, né, e aí devido a todas as questões climáticas, tsunami, tufão, terremoto, a cultura de segurança e gerenciamento de risco já está muito impregnada nas pessoas. As pessoas entendem que tem que se gerenciar o seu risco. O Brasil, por ser um país abençoado por uma série de coisas, né, nos trouxe, infelizmente, essa questão da falta da cultura de gerenciamento de risco. Então, o brasileiro, de forma geral, ele não enxerga o gerenciamento de risco como algo necessário na sua vida de forma geral e ampla, né? Então, ele via sempre isso como um custo. E eu, como já tinha vindo de outros segmentos, como projeto especial, eu entendi, cara, a gente tem que transformar isso tem que ser transformado. Se ele é obrigado a fazer o gerenciamento de risco por ser uma imposição colocada pelas apólices de seguro, por que não fazer esse dinheiro sair de um centro de custo e virar um centro de receita? Por que não tentar melhorar a operação dele nesse mesmo investimento que ele é obrigado a fazer? E isso que a gente fez ao longo do tempo, né? Então, a gente falou de acidente, nós vamos falar um pouquinho dessas ferramentas na sequência, mas exatamente isso vai acontecendo. A gente vem transformando. Inclusive, a nossa missão fala sobre isso, transformar a experiência do cliente, né, do transportador, o operador logístico e o embarcador em segurança e logística. Pois é, até para contribuir um pouco também com essa temática, quando a gente fala em gerenciamento de risco, é possível gerenciar de risco da operação, que é muito o que o Eduardo faz lá com a Raster, e tu pode gerenciar risco também com seguros, porque tu está administrando os teus riscos, seja internamente, seja externamente, comprando seguro, seja, né, ou seja, tem várias formas para vocês verem como é amplo essa atuação, e pelo que o Eduardo bem comentou, se tu consegue entender, por exemplo, como é que o teu motorista anda, daqui a pouco pode corrigir ele para ele te economizar e gerar receita. Eu pelo menos aprendi, né, sou de origem italiana, que R$1 economizado é R$1 ganho. Então, não deixa de ser uma fonte de receita. Mas parece conceito simples, Eduardo, mas onde é que estão as dificuldades? Qual é a dificuldade de gerenciar risco no final do dia? E como a gente consegue, né? Que ferramentas a gente usa para controlar isso? Legal. Sobre essa ideia da tua visão como italiano, eu gosto muito da visão do Július, né? O Július dizia, né? O desconto é maior se você não comprar, né? Então é mais ou menos isso. Se a gente enxergar as dificuldades, eu diria que o maior ponto é o cultural, né? Nós temos um segmento de transporte extremamente fragmentado. Hoje, a maior empresa de transporte do Brasil tem 1,4% do mercado. Se nós olharmos outros mercados, agora no backstage eu estava falando sobre bancos, por exemplo, né? 4 bancos é 80% do mercado. Essa fragmentação faz com que muitas pequenas empresas, muitos novos empreendedores entrem no segmento de transporte e não conseguem administrar o risco. É muito difícil montar uma empresa no Brasil hoje, né? Tem a questão da legislação, agora estamos vendo o governo mudando as regras das tributações de dividendo, imposto de renda, etc., né? Então, assim, é muito difícil e acaba sendo relegado toda essa questão da gestão de risco para o segundo plano.
esse para mim é o principal problema, o não entendimento da importância de gestão de risco. Quando você falou das seguradoras, a gente sempre enxerga dois primas, transferir o risco e prevenir, né? Só que eles não trabalham de forma solta, né? Você transfere no momento do contrato uma apólice, estou transferindo para a seguradora, né, qualquer eventualidade que eu tenho no meu processo. Só que como esse é um ambiente muito complexo, a prevenção tem que vir junto, até porque não existe almoço grátis nesse mercado. Então, se você não implementa as ferramentas de gestão de risco, certamente, lá na frente, o seguro vai vir cobrar em taxa, em agravo, em POS, etc. Não existe almoço grátis nesse segmento. Então, o que a gente defende muito fortemente no nosso segmento, nos nossos clientes? Trabalhem a cultura. Então, de que forma que a gente faz isso? A primeira etapa, diz que é fundamental, é tu fazer um bom mapeamento para gerar um bom PGR. Então, plano de gestão de risco. Esse plano de gestão de risco hoje, que eu diria que é o PGR mínimo, já vem imposto pela seguradora. Ou seja, se você não cumprir aquelas regras vinculadas à sua apólice, automaticamente o seu risco está descoberto. O sinistro que porventura acontecer não será indenizado pela seguradora. Mas a grande sacada é você não trabalhar naquele limite. É você trabalhar com uma margem de segurança operando com PGRs mais inteligentes. Vou te dar um exemplo muito simples. Você acabou de falar de comportamento de motorista. Mesmo que a sua apólice te liberar determinado valor para se transportar com um motorista autônomo, frota ou terceiro, a pergunta que a gente faz é, será que eu não poderia criar uma regra para que, a primeira vez que o motorista está viajando na minha empresa, ele começasse com uma carga de menor valor numa rota mais curta? Porque, querendo ou não, se essa carga for sinistrada, vai chegar um momento que você está pagando de seguro, está sendo inferior ao que você está recebendo de indenização. A seguradora vai te cobrar mais caro, né? E sem contar, né, que quando a gente fala em gestão de risco, vamos esquecer o lado puramente financeiro. Existe a tua imagem, né? Existe a imagem da tua empresa, existe a tua imagem perante o mercado, existe a imagem perante o teu cliente que te contratou para transportar uma carga que não vai receber ela no prazo correto. Então, o momento que tu consegue enxergar a necessidade de trabalhar com o PGR além do que a seguradora te pede, você consegue melhorar a tua imagem, o teu resultado de forma global. Então, quando a gente começa a falar dessas ferramentas, a primeira, como eu falei aqui agora, é um bom PGR, um bom plano de gestão de riscos. Como nós estamos falando aqui do Beabá, é importante até entender o que consta num PGR, né? Então, o PGR define quais rotas que você pode operar, quais horários que você pode operar, quais as regiões que você tem algum tipo de restrição para operar. E o nosso papel é ajudar o transportador a cumprir todas essas regras, né, a cada momento que está acontecendo. Porque no mundo real, por mais que um empresário feche uma apólice de seguro, ele acaba tendo uma operação extremamente centralizada, com vários pontos de expedição, vários pontos de coleta, e como que garante que tudo isso que ele pactou com a seguradora vai acontecer e ele não vai ter um problema lá na frente? Através de um PGR bem estabelecido e parametrizado numa plataforma sistêmica, como nós temos na Raster, que é o Raster Risk. Só para você ter uma ideia, Andres, quando um cliente hoje coloca no nosso sistema, estou lançando uma viagem para sair de Canoas para São Paulo. Vamos fazer uma viagem aqui, Andras Eduardo, aqui, né? Saindo de Canoas e vindo para São Paulo. Naquele momento, e ele vai dar um enter para que aquela viagem passe a ser rastreada pela Raster, 180 parâmetros são checados. 180 parâmetros são checados. Sabe? Então, é verificado se o sinal está ok, é verificado se aquela carga está adequada, se é o NCM do produto está vinculado à pólice. São 180 regras que apoiam o transportador para ter a certeza. É muita coisa, é muita coisa. É um mundo muito complexo. Eu sempre brinco que o nosso mercado não é tão grande quanto ele é complexo. Né? Tem mercados muito maiores e mais simples. O nosso é muito complexo. É um mundo muito complexo. Mas também é desafiador, né? Cada dia é um dia novo no nosso segmento. Um dia novo. Não, e algumas coisas que tu comentou ali, ele ajuda a entregar um serviço. A gente comentou ontem no webinário de ontem, no início da tarde, justamente se diferenciar do mercado olhando isso como serviço, né? Então o empreendedor já tem um monte de dificuldade, e eu brinco que empreender não é nem sempre tão bonito assim, porque tem muita coisa que tem que ser atento, muitas coisas que tem que ter vontade, digamos assim, para corrigir. Então, pô, ter esses controles adicionais, imagina, quem é que consegue checar 180 parâmetros antes de iniciar uma viagem? Não tem como. E detalhe,
E a cada minuto que a gente está falando, tem alguém lá da área de GR das seguradoras, que são nossos grandes parceiros, né, criando uma nova regra. Porque é uma brincadeira de gato e rato. A gente cria elementos de proteção, os bandidos criam formas de burlar aquele elemento de proteção. Então, nós temos que criar outro elemento de proteção. Então, isso não para. Isso não para. Isso é quase um moto contínuo, né, de novas regras. Mas, seguindo nessa ideia de plataforma das ferramentas, a gente falou agora do PGR. Então, um bom PGR é o começo de tudo, certo? Na sequência, uma boa implantação. E quando a gente entra em implantação, a gente se depara num elemento chave do processo, que é o motorista. Então, uma das coisas mais comuns que nós vivemos, como vamos implantar um projeto, não, meus motoristas são bem treinados, todas as nossas áreas conhecem tudo, aqui não tem problema. Eu até brinco, né, que muitas vezes nesse momento parece que a gente está na Suíça, né, e não no Brasil, né, mas a gente insiste, a gente não desiste e coloca alguns elementos fundamentais de implantação. O primeiro grande elemento, nós fizemos sempre uma grande reunião de kickoff, juntando todas as partes e nivelando o que o cliente espera versus o que nós mapeamos, e a gente sempre percebe que tem um gap. Este gap é o plano de ação de implantação que nós vamos trabalhar. Invariavelmente, um dos pontos chaves desse plano de implantação é o treinamento em loco e os workshops com motoristas. A gente precisa trazer o motorista para junto de nós. Ontem, a gente falou muito, né, eu vi vocês falando muito sobre crenças limitantes dos motoristas. A gente tem hoje os motoristas uma super classe, né, com uma renda considerada boa, se nós considerar com outras classes do Brasil, mas que não são tratados com a dignidade e com a capacidade que eles têm. Nós estamos trabalhando muito forte para que nesses workshops, cada vez mais, a gente empodere o motorista. A gente demonstre para ele que ele não deve simplesmente estar apertando lá o rastreador porque alguém disse para apertar, que ele entenda esse processo, de como ele está envolvido, inserido nesse processo. E isso está trazendo um resultado muito bacana. A gente está trazendo o motorista para próximo, para que ele não seja um Charlie Chaplin nos tempos modernos apertando um parafuso, e sim um elemento ativo desse processo de gestão de risco, que ele entenda por que um bloqueio aconteceu, que ele entenda por que certas regras têm que ser cumpridas. Então, este é o segundo ponto-chave, a implantação. A implantação é um momento muito delicado. E quando a gente fala em 180 parâmetros, imagina tudo isso sendo ajustado num cliente, com seus motoristas, suas áreas de expedição. Então, o segundo ponto-chave é o processo de implantação, que precisa ser extremamente bem feito, inclusive... Quase uma consultoria. É quase uma consultoria. Tá? Eu diria que, às vezes, até mais que uma consultoria. Tá? É fundamental essa segunda etapa, que é a implantação. Eduardo, já tem surgido várias dúvidas, eu acabei não comentando ainda com o pessoal. Gente, vamos, final mais para o final da live, a gente vai ter um espaço para perguntas, então podem deixar tranquilamente, né, fazendo suas perguntas nos nossos comentários, que no final eu vou abrir esse espaço para a gente, então, aproveitar aí a presença do Eduardo, que, né, com 20 anos de experiência, para compartilhar com a gente um pouco mais da visão dele. E também... Desculpa, parece fazer uma ressalva. Quando você fala em 20 anos, eu queria contextualizar para todo mundo que está vendo aqui que eu comecei muito novo nesse segmento, tá? Então, minha mãe me levava de mãozinha para monitorar uns caminhões e tal. Então, por isso não está tanto tempo, tá? Mas... Beleza. Mas assim, a gente aprendeu por osmose, né? Só pela presença ali do ambiente. E também falar... mais para o final também, a gente tem uma surpresa aqui que a Raster preparou especialmente para os participantes do Frete com Lucro, dessa semana do transportador, que vai permitir um cupom com alguns meses aí de gratuidade em alguns dos serviços, tá? Então fiquem atentos que mais para o final, até porque a gente quer que vocês acompanhem até o final com a gente libera esse código. Só para quem ficar até o final, é isso aí. Só para quem ficar até o final. Legal, então tu começou a colocar um pouco de PGR, falando um pouco de alguns, citou alguns elementos do gerenciamento de risco, mas tem mais, né, o que mais compõe esses elementos de gerenciamento de risco, né? Tu falou PGR, legal, que é muito mais aquele, digamos, mínimo obrigatório para a seguradora, mas o que mais tem? Tem alguma coisa de prevenção? Tem alguma coisa de tratar o cadastro dos motoristas? Como é que funciona isso? Legal. Então, nós falamos estruturar bem o PGR, o plano de gestão de risco, participamos para a implantação, né? E aí a operação começou. Bem, se eu fiz tudo certinho no começo, a vida segue sem nenhum percalço. Se fosse assim, seria fácil. Não é. A partir do momento que você começa a operação junto ao cliente, ao transportador, ao embarcador, novos desafios surgem.
Porque as operações são dinâmicas. Hoje o transportador está operando com uma carga X e amanhã ele vai assumir um novo negócio com uma carga Y. Isso pode mudar tudo do que estava concebido e definido no projeto. Novos riscos surgem, alguns são mitigados pelo trabalho que a gente faz, mas a gente precisa ter uma coisa que é fundamental, que é o trabalho de gestão de conta 360 graus que nós implantamos na Rasta. Esse foi um trabalho muito longo, porque a gente entendia que os riscos, como a gente falou no começo, são muito maiores do que somente roubo. Então, nós precisamos ter um profissional atento junto ao cliente, né? 24 horas ligado, eu sei que eles até dormem, mas a gente acaba tendo uma forma de estar muito atuante através de elementos de comunicação, como grupos de WhatsApp, etc. Mas ele acaba enxergando o todo do cliente e tomando ações muito firmes quando são necessárias. Porque eu sempre bato muito no nosso time que nós não temos que entregar uma felicidade numa reunião. Nós temos que entregar uma felicidade ao final de um período com resultado positivo. E muitas vezes você precisa confrontar o próprio cliente, demonstrando a ele que aquele caminho que ele está querendo adotar vai trazer problema. A nossa experiência demonstra isso. E a gente é muito firme nesse aspecto, porque para nós o que importa é, final do mês, ter um resultado super positivo em relação à gestão de risco. Então, a gestão de contas é o terceiro elemento extremamente forte para esse resultado. E algumas coisas a gente não abre mão. O comitê de resultado mensal, que é o comitê de gestão de risco, é um dos principais elementos na continuidade desse processo. E nós entendemos que o mercado tinha um problema muito sério de compartilhamento dessas informações. Então, a GR cuidava de um pedaço, o corretor de outro, o cliente do outro e a seguradora lá longe, né? E aí, quando acontecia algum evento, independente de qual player que seja o causador, cada um se defendia. Não, eu vou levar 3 dias para montar um relatório e mandava algo formal. Nós entendemos que no mundo que a gente está vivendo hoje, né, a gente até falou no começo das startups, da velocidade da informação, não faz o menor sentido. Então, uma das coisas que a gente faz nesse trabalho de gestão de contas 360 e no comitê de risco é que a informação flua a todo e qualquer momento que algum problema surja na operação. O que nós queremos é que o transportador, quando tome uma decisão de alguma exceção, assumir algum risco, ele tome como uma exceção 100% ciente do que ele está fazendo. O que a gente percebia é que as áreas, muitas vezes, para gerar fluidez pela logística, acabavam pegando exceções e fazendo virar regra. E é nisso que a gente trabalha muito forte, colocando todos os players na mesma mesa. No final das contas, Anderson, todos vão ganhar se a operação rodar bem. E vice-versa. Então, é isso que a gente acredita e a gente trabalha muito forte hoje. Transparência, pontualidade e velocidade quando a gente trata da questão de como lidar com problemas, novos riscos e mudanças do processo. E eu acho que isso é um pouco, essa questão de gestão de informações, eu acho que é um pouco até culturalmente não muito aceito, né? Até porque eu escuto alguns mais antigos falando, acho que obviamente isso aí tem ficado mais na cabeça dos antigos, dizendo o seguinte, não vou no médico porque eu sempre vou descobrir algo. Mas esta é justamente o propósito, né? Informação, não tem informação boa e ruim, informação é bom, mesmo que seja em algum elemento ruim, porque se tu tem acesso a essa informação, então tu consegue tratar ela. E é óbvio, né? A gente tem que tratar em como qualquer operação, quais são as generalidades, né? Então, às vezes, não adianta tratar o problema que representa 1% de toda a operação. Tu vai tratar, identificar os grandes padrões, e nesses grandes padrões tu vai tratando, priorizando eles para atender, né? Mas assim, não podemos agir no transportador como médico, porque a minha operação. E a gente tem que, até como empreendedor, a gente tem que baixar a guarda, estar atento a ouvir as pauladas que o mercado dá. E às vezes a gente descobre que está fazendo coisa errada. E se a gente não tiver humildade para aprender isso, até porque eu vejo muita gente que tem um orgulho, diz, não, é minha empresa, eu construí, eu dirigi o primeiro caminhão, de fato é verdade, é uma história louvável, mas um novo momento exige um novo fluxo de informações também, que tem que ser tratado, né, baixando a guarda, digamos assim, para justamente te dar mais resultado, né? A gente não é para desmerecer nenhum empreendedor, muito pelo contrário, né? É para tratar esse novo momento. Mas, Eduardo, aparece, assim, são vários elementos, né, que compõem essa GR, o gerenciamento de risco como um todo, e a percepção que eu fiquei é que tem coisas que ainda estão num processo de mudança. Né? Mas assim, se a gente pudesse isolar, né, da história do gerenciamento de risco esses últimos 2 anos, o que mais mudou no conceito de GR? Eu certamente colocaria que a relação com o motorista. Né? O cadastro de motorista, o chamado cadastro de motorista,
ele é algo que está no meio, está no olho do furacão em relação às mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, se nós olharmos, temos hoje, por exemplo, plataformas de contratação de frete, né? Inclusive ontem você falou com uma, eu acho que a Truck também vai falar agora nos próximos dias, né? Qual foi a programação. Então, existe um movimento muito forte em relação à forma de tratar o motorista. O motorista sempre foi tratado como um mal necessário. E isso está se transformando. Ele tem que ser um elemento ativo. Por alguns motivos muito claros. Um deles é que vai faltar motorista no Brasil. Vai faltar motorista. Então, nós precisamos qualificar o que nós temos e trabalharmos para que consigamos trazer mais motoristas qualificados para o nosso mercado, porque haverá falta de motoristas. A gente já sabe disso. Os estudos já demonstram e a experiência que a gente tem com as empresas já falam sobre isso. E como é que a gente vem transformando isso? Aqui nós temos um grande problema. Nós sabemos de quadrilhas especializadas que infiltram maus elementos no papel de motorista para provocar o prejuízo. Então, nós não podemos desconsiderar isso, né? Só que a gente não pode considerar que 99,9% dos motoristas são profissionais de reputação ilibada, são profissionais que movimentam o Brasil e que, se a gente sabe, semana passada a gente estava morrendo de medo se eles param o nosso país. Então, nós temos que entender esse motorista e trazer ele como ponto focal para as próximas ações que a gente faz em gerenciamento de risco. E aí eu posso te falar o seguinte, o que nós estamos trabalhando forte em relação ao motorista? Primeiro, convergência de plataformas. A gente falou da Truckpad agora como exemplo, você vai falar amanhã. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós criamos um produto inovador que garante que quando um motorista é alocado na plataforma da Truckpad, ele já venha com uma pesquisa, com um cadastro positivo vinculado a raster. Então, essa conveniência, essa convergência é algo que vai acontecer cada vez mais em relação a motoristas. Ponto 2. A gente está trabalhando muito forte com validações de documento, com validações de antifraude, para que a gente separe o mau elemento do segmento de motorista. Porque o grande risco está aí, né, Andres? Sim, o motorista é motorista bom, o mau elemento é mau elemento, não deveria ser nem sempre. Exato. Esse é um ponto, não é achar que os motoristas sempre... Não, os problemas estão em deixar passar pessoas que não são os motoristas para dentro do segmento. Então, esse é o grande trabalho que nós estamos fazendo hoje, e cada vez mais valorizando o bom motorista. E aí entra um ponto fundamental, que eu acho que é a grande transformação que ainda está por vir, que é atuar em relação ao comportamento, e não as pesquisas tradicionais que o mercado atua hoje. Então, a gente vem trabalhando muito forte com o Big Data, com alguns conceitos inovadores, para começar a demonstrar ao mercado segurador que algumas regras estabelecidas ao longo do tempo, alguém criou, e elas foram se acontecendo, né? Então, tem uma que a gente até brinca, né? Às vezes, existe uma regra que um motorista que faz 12 viagens no ano se torna um agregado. Quem estudou? Quem tirou da onde que alguém tirou essa lógica para criar isso? Ninguém sabe. Alguém um dia criou, isso virou uma regra de mercado, né? Uma política para todas as seguradoras. A gente está querendo subverter um pouco isso. A gente quer começar a trazer o comportamento que os nossos sistemas dão hoje. Hoje nós temos sistema de controle de jornada, que nós vamos falar um pouquinho depois, nós temos sistema de controle logístico, nós temos apps para acompanhar a movimentação. Então, você tem uma gama de informações que podem colocar o motorista numa situação muito melhor do que um cadastro tradicional pode fazer. Então, esse é o grande trabalho que a gente vem fazendo hoje. Focar em comportamento. Colocar para o motorista a importância dele ser ranqueado. Se a gente ir para outros mercados disruptivos, vou pegar o Uber, por exemplo. O Uber tem uma série de questões geniais que ela trouxe para o mercado. Mas, para mim, o mais legal é a pontuação. Né? Você foi bem atendido, você dá 5 estrelas. Né? Você não foi, você dá 1. Né? Isso nada mais é que uma gestão por comportamento. E a gente acredita muito nessa mudança do mercado em relação aos motoristas. Eu diria que os motoristas é o grande ponto de mudança. Mas eu não posso esquecer de outro, que é a criação das plataformas. Eu acho que quando a gente começa a olhar toda a gestão estratégica das empresas ao longo dos anos, né, elas vêm no modelo aí do Potter e algumas coisas, mas as plataformas vêm disruptando isso. As plataformas são formas com custos muito menores de tu juntar empresas e soluções que hoje operam de forma separada para trazer conveniência para o transportador. Né? Algumas visitas que eu faço a transportadoras, né, às vezes eu me assusto, porque existe lá uma solução para controle do pneu, uma solução RP, uma solução financeira, uma solução de meio de pagamento. E quando você entra no segundo nível para dentro, você observa que ele acaba usando 10% de cada solução dessa.
Então, às vezes, boas soluções são subutilizadas porque é uma gama gigantesca de soluções necessárias para o segmento. Então, a gente acredita muito em criar plataformas de atendimento para que esse cliente, independente de quem está por trás da plataforma, putz, é a Truckpad, é a Rastro, é a Mutus, não importa. Ele quer, no final do dia, estar se preocupando em como ele vai crescer o share dele nesse mercado, sabendo que existe uma solução unificada trazendo solução. Então, eu diria que plataformas e esse ecossistema de soluções para o transporte são os grandes pontos de mudança dos últimos 2 anos e que vão continuar nos próximos 2 também. Eu acredito muito nisso também, que com o crescimento de tantas plataformas, hoje, por exemplo, né, tu tem o próprio Uber, né? Hoje eu sei que motoristas usam aplicativos que permitem eles escolher qual que é a melhor tarifa para eles escolherem qual viagem, qual dos aplicativos de viagem eles vão utilizar para o dia. Assim como o TripAdvisor, né, que seja, bota todos os hotéis lá dentro, ou seja, começam a aglutinar, digamos assim, a acumular essas grandes plataformas, plugando todas as soluções num só lugar, né? Isso é até uma própria maturidade do mercado, crescimento do mercado. E uma coisa muito interessante que tu comentou antes do Uber, e eu gosto muito de conversar com a turma até para entender a dinâmica e como funciona, e acredito que isso vale muito para essa motivação que vocês têm de ter um cadastro positivo, né? Ou seja, de ranquear bem. Por incrível que pareça, esse acesso à informação é tão positivo que mesmo que o motorista tenha 5 estrelas, mas tem 1 ou 2 avaliações, o usuário não cai. Porque ele acha que aquilo ali foi construída, aquela avaliação, para dar uma reputação, até mesmo para quem é passageiro, no caso, que pode ter alguém querendo fraudar né? Então, ou seja, para te ver assim, os próprios usuários aprendem a usar isso, a trabalhar com essa clareza de informações, e aí tu identifica que os melhores motoristas são aqueles que têm, que não são 5 estrelas, porque é impossível ser, né, 5 estrelas de forma perene, digamos assim. Então acaba chegando nesse trabalho de informações e já fica aí uma dificuldade futura aí, né? Motorista que fez 2 viagens, tem tudo 5 estrelas, no mínimo para chamar atenção, né? Mas isso é legal se pegar, né? Ou seja, o mundo fora do transporte já está trabalhando com comportamento, já está trabalhando com ranqueamentos, etc, etc, etc. A gente tem que trazer isso para o mercado. A gente tem que trazer isso para o mercado. E também falando de TripAdvisor, de Uber, plataformas, né? A Uber mesmo é uma plataforma que conecta motoristas com passageiros e disruptou o mercado. Então, a gente tem que trabalhar com plataformas. Existem grandes operações hoje sem clientes. E existem grandes empresas com muitos clientes carentes de soluções. Então, esse conceito de plataforma, inclusive agora nós estamos em São Paulo e tomamos a decisão de estar num ecossistema de inovação justamente por isso, para que exista trocas, procura e novas soluções para serem agregados a nós. E sou testemunha disso porque nós conversamos sobre isso também, né, Eduardo? Fora, não nessa pauta de hoje, mas a gente conversa sobre isso, o quão é importante estar conectado, né? Ou seja, até porque para gerar plataformas tem que ter parcerias, né? Então, e tem que ser boas parcerias também para justificar. Mas muito legal, muito legal, Eduardo. Agora, a gente já falou lá no começo que os riscos são muito mais além do roubo e são muito mais além dos próprios acidentes, ou seja, qual é o futuro do gerenciamento de risco? O que tem assim, adicional que já assim, tem o risco financeiro, tem o risco de comportamento, quais são os outros riscos? O que vem além, né? O que vem além para o futuro do gerenciamento de risco? Na verdade, a gestão de risco já deveria englobar tudo isso, né? Como a criminalidade sempre foi muito alta no Brasil, o nosso foco sempre foi tão grande em relação ao roubo que a gente acabou fazendo quase que uma associação, né? Gerenciamento de risco é rastreamento do caminhão e botar pronta resposta no campo para correr atrás de bandido. Então a gente meio que criou essa visão, mas essa visão está errada, né? O risco vai muito além, né? Principalmente de alguns anos para cá, que várias legislações começaram a ocorrer no segmento de transporte. Então o controle da jornada do motorista, a solução de meio de pagamento digital. Então tudo isso veio trazendo novos riscos para esse transportador. Então, vamos pegar três caminhos aqui, eu acho muito interessante. O primeiro, em relação ao acidente, né? Ao acidente controle de jornada. Ele traz 2 riscos evidentes. Primeiro, em relação à vida, né? A vida, a carga, o acidente em si, né? E historicamente a gente sabe que os acidentes não são fortuitos. Se a gente conseguisse mesmo separar exatamente, eu diria pela minha experiência que os fortuitos não chegam a 10%.
né? Então, nós estamos falando de que os acidentes sempre têm uma causa, que é muito envolvida a imprudência, né? E a imperícia, ou seja, você está sempre trabalhando acima do que você devia. Você descansou menos, você acelerou demais. Então, o acidente está sempre vinculado a isso. Então, mexendo no celular. O celular é terrível, né, cara? O celular é um problema muito sério. Inclusive, eu já dou uma dica, querendo ou não, eu também, às vezes, tinha um problema de usar o celular. E uma das melhores coisas que eu fiz está sendo baixar audiobooks para ouvir durante o momento que eu estou viajando, porque isso me impede de querer lá ver as mensagens, porque eu não quero parar de ouvir aquele livro, alguma coisa assim. Querendo ou não, nós temos que achar estratégias para sair do celular, né? Inclusive, eu também desativei todas as minhas notificações, eu não tenho mais nenhuma notificação, que é um outro problema que a gente já percebeu, que auxilia muito a você não querer pegar o celular naquela hora. Tá? Ele fica sempre silencioso e sem notificação. Até porque se você abrir a qualquer momento, vai ter uma mensagem do WhatsApp, eu te garanto. Você não precisa olhar, vai ter, não precisa te avisar. Ainda mais em grupo de transportador, né? Não tem jeito, então tira isso. Mas voltando, a primeira etapa do controle de jornada envolve isso, risco à vida, risco à carga, o acidente em si. A segunda etapa, a legislação. Então, o controle de jornada entrou com multas pesadas e tal, e agora ele está tendo uma migração. Até este momento, até alguns meses atrás, eles exigiam que as empresas tivessem um controle efetivo do controle de jornada. E nós acabamos desenvolvendo uma solução extremamente inovadora que não depende da interação com o motorista, que ele trabalha totalmente vinculado às movimentações que o sistema rastreador nos traz. Isso facilitou muito para as empresas, né? E hoje, para nós, é um dos carros-chefes da nossa área comercial em relação à venda, que é o Rasterjor, que é a solução de controle de jornada. Mas, nesse momento, está tendo uma migração onde o Ministério Público está exigindo que a transportadora não somente tenha um sistema de controle, mas ela garanta que o motorista está cumprindo cada etapa definida. Isso se tornou um novo problema, porque por mais online que o nosso sistema fosse, a empresa está lá pontuando, puxa a orelha do motorista. Agora, o Ministério Público quer que, de forma online, ele consiga ser monitorado em relação à jornada para garantir que ele faça a jornada correta. Eu acho extremamente louvável, baseado no primeiro tema que eu falei. Porque cada vez que você atua forte com jornada, controle de jornada, tempo de direção, tempo de descanso, você está salvando vidas. Eu diria que é o produto que mais me anima a trabalhar no segmento, porque eu me sinto fazendo algo em prol do ser humano, né? E essa nova etapa, a gente já está com 2 clientes em piloto fazendo monitoramento ativo de jornada. Então, esse é um dos primeiros caminhos muito importantes, que é o controle efetivo de jornada, para salvar vidas, reduzir o risco de acidente e evitar problemas de multas em relação à legislação trabalhista. Esse é o primeiro. Se a gente for para o risco financeiro, eu vou contar o que está acontecendo nesse momento, né? Vários transportadores ainda não estão trabalhando com o vale pedágio vinculado às IPFs, né? E agora estão começando a chegar multas retroativas. Então, nós temos casos de clientes que têm lá uma pilha de multa de 3, 4, 5, 6 meses atrás. Nós, nesse conceito de parceria, há alguns anos atrás, nós desenvolvemos uma parceria e geramos um spin-off, que é a Extrato, soluções de meio de pagamento, uma solução completa para pedágio, CIOT, né, e frete, né, em conformidade com a legislação e tudo mais. Tá, mas aí já tem várias empresas, mas pense no conceito de plataforma, risco de forma geral. Né? Então, hoje, o nosso gerente de conta ele é preparado, a Raster, com essas parcerias, atende o cliente de forma global. Então, ele não precisa ter um tratamento para falar de solução de meio de pagamento, um para falar de controle de jornada, um para falar de GR. Nós acabamos numa gestão 360 graus, trazendo todos esses riscos que são envolvidos no processo dele, como uma solução unificada. E a terceira perda, que eu acho super importante, né, e é a palavra que todo mundo fala, né, é a torre de controle. É o conceito da logística, né? Por quê? Quando a gente começa a observar empresas como o Mercado Livre entregando, coletando 24 horas por dia de uma forma ensandecida, né? Eu até dei um exemplo numa plataforma de e-commerce semana retrasada, eu comprei um eletrodoméstico, às 6 da manhã eu recebi meio-dia sendo entregue para um carro pessoa física. Já tive essa experiência, foi espetacular. E aí, lembrando lá no comecinho que 1,4% da logística do Brasil está em uma empresa e todo o resto está fragmentado, cara, como que ele vai sobreviver nesse mercado? Então, ter uma boa solução de eficiência logística é fundamental, porque aqui tem um risco muito maior, que é de perpetuidade do negócio. É dele continuar existindo ou não, porque a régua subiu, né, Anderson? Depois que você compra algo às 6 da manhã e recebe ao meio-dia, se você receber agora em 2 dias, você fica... O que está acontecendo? Que baixa qualidade é essa?
Porque qualidade é muito ligado ao que se percebe, né? Não é algo que está lá pactuado. Você percebe que você pode receber em 6 horas, você começa a ficar indignado e receber em 2 dias. O que, para mim, que nasci em Capivari de Baixo, no interior de Santa Catarina, 20 dias para uma entrega de alguma coisa comprada em São Paulo era maravilhoso quando eu era adolescente, né? Então, assim, as percepções vão mudando e o controle da eficiência logística é fundamental. E aqui tem um ponto importante, Anderson. O mercado criou um monstro. Parece que ele vendeu uma dificuldade para depois vender uma facilidade. Defendendo que torre de controle logístico é algo para grandes empresas, sabe? Para grandes estruturas. Isso é uma grande bobagem. Da mesma forma que tu pode conceber um PGR para garantir os teus riscos, o teu risco de eficiência logística pode ser tratado com um PGL, um plano de gestão logística simples e objetivo. Simples e objetivo. Hoje nós conseguimos estruturar... E cabe num celular? Toda essa torre cabe num celular ou no computador? Claro. Só peço que ele não olhe quando estiver dirigindo, não vai dar problema que a gente falou antes só. Tá? Mas a ideia é justamente essa, é que tu consiga definir parâmetros simples e objetivos da tua operação e tu consiga, em cima desses parâmetros, ser alertado de forma a mitigar esse erro que pode acontecer. Então, não é nada complexo. Nós estamos trabalhando cada vez mais com conceitos de usabilidade, então a gente tem toda uma área de sucesso do cliente, de Customer Success, e uma área de experiência do usuário, de UX, trabalhando cada vez mais forte para que essas soluções de torre de controle logístico possam atender ao pequeno e médio transportador. Nós entendemos que aqui sim a gente tem que fazer um trabalho muito grande para que coloque ele no nível de eficiência que o mercado espera. Então, resumindo, além do roubo, nós acabamos de falar de acidente, jornada, né, juntos, riscos financeiros e os riscos logísticos. Tá? Então, eu acho que são 3 grandes pontos que se somam ao risco de roubo quando nós falamos de gestão de risco. Legal. Não, e tu comentou uma coisa que eu tava lendo, o dono da Amazon, ele diz uma coisa bem bacana. O cliente é sempre nas palavras dele, um bicho sempre insatisfeito, porque ele se acostuma fácil com as coisas boas, né? Então, assim, e isso é de verdade. Se eu começar a receber, comprei um cortador de grama recentemente, esperando que eu receberia a tempo do final de semana, que ia fazer tempo bom, para poder já cortar com um novo cortador, e acabei não conseguindo chegar e já fiquei um pouquinho chateado. Se a gente se acostuma muito fácil com as coisas boas. Mas... E é muito legal isso. Desculpa, só para fazer um problema que é muito engraçado. E as empresas estão trabalhando com a psicologia do ser humano em relação a isso. Recentemente, eu estava visitando um cliente nosso, um grande parceiro nosso na região do norte de Santa Catarina, e ele implementou uma solução que é justamente informar o cliente do recebimento. Então, ele tem uma entrega e ele acaba trabalhando com componentes para jogos e tal, né? Então, na verdade, é um adolescente, um jovem que comprou uma placa de vídeo, ele está ansioso para receber aquilo, muito mais que um cortador de grama, vou te ser bem sincero. A idade vai mudando, né? E olha como a gente está trabalhando com a cabeça dele quando pensa em torre de controle. Ele sabe que a mercadoria deve chegar em 2 dias, mas ele acaba informando que vai chegar em 3, porque ele sabe que se falar em 2, atrasar 6 horas, ele vai gerar uma frustração. Ele coloca em 3, quando está saindo dentro dos 2, que era o que ele tinha na previsão dele, ele manda uma mensagem para ele, olha, conseguimos antecipar e estamos entregando em 2 dias. Cara, o grau de satisfação é uma coisa absurda que ele gera com esses movimentos. Então, cada vez mais, a gente vai entrar nessa visão de usabilidade, do comportamento do usuário, de como ele se percebe nesse segmento. Né? E a gente está aqui para ajudar os nossos clientes a desenvolver todas essas estratégias. Para nós, um roubo é tão crítico quanto a perda de um cliente nosso. Então, a gente enxerga tudo de uma forma muito global. Legal. Eduardo, muito obrigado pelas informações. Eu acho que vamos às perguntas, né? Já temos algumas aqui separadas. E lembrando, turma, nós temos ainda um sorteio que vocês já estão vendo ali rodar nos comentários. Basta se inscrever e a gente em breve divulga quem foram sorteados. E também tem os 90 dias, já posso falar de solução da Raster, né, gratuito, mas vou deixar o Eduardo comentar isso mais no final das perguntas. Legal, vamos à primeira pergunta aqui, Eduardo. Graciele, o que influencia financeiramente a taxa de gerenciamento de risco? Legal. Essa daí é até mais para ti do que para mim, né? Porque, na verdade, eu acho que ela está muito ligada ao GRIS, né? A taxa que é pago pelo embarcador para o transportador executar o gerenciamento de risco. Hoje, o nosso mercado, eu vou falar dos custos envolvidos no gerenciamento de risco. A gente acredita muito no conceito de cauda longa. Então, dentro dos conceitos da Raster, quanto mais produtos você acaba adquirindo, nós entendemos que você vai melhorar a sua operação de forma global, vai melhorar o nosso resultado perante o mercado, e dessa forma a gente consegue trazer
descontos progressivos na medida que se acrescenta novas soluções. E sempre com pequenos valores em cima de cada item adicionado e variável. Porque nós entendemos o seguinte, se você cresce, nós vamos crescer junto. Né? Então, sempre muito focado nisso. E é um mercado engraçado, porque como a gente ganhou muito produtividade com as plataformas nos últimos anos, eu estou há 22 anos nesse mercado, cara, e os valores são os mesmos de 22 anos atrás. Né? Então, a gente ganha muito em produtividade e consegue transferir isso nos valores hoje cobrados. Legal, legal. Assim, é um custo, porque a gente fala a taxa, tem a taxa do seguro, que isso é uma parte, tem o custo, né, como tu comentou, de caudalão, que vem junto com isso, que é consulta e cadastro, as mensalidades, enfim, as taxas, mas que bem o Eduardo comentou que, para quem escuta que está tudo subindo ao longo do tempo, saber que os preços estão basicamente iguais é muito bom. E já fica a dica, não peça desconto para a sua GR, porque não é fácil manter um segmento há 20 anos do mesmo valor, né? Vamos lá. Mais uma pergunta, turma? Aldo Pedro, você acredita que simplificando a linguagem e oferecendo o serviço com mais facilidade, o consumidor tende a aumentar o consumo desse serviço, assim como tem feito o mercado de investimentos atualmente? Perfeito. Eu e o Andres gostamos também de falar um pouco de investimento, a gente estava falando antes. Exatamente. Cara, alguns anos atrás não seria tão comum como é hoje, né? Hoje você para tomar um chopp, depende da pessoa, acabou que você está falando de ações da Bolsa e tal. E isso foi um trabalho que as plataformas fizeram com muita força nos últimos anos. As pessoas foram inseridas nesse novo mercado, né? É esse movimento que nós estamos fazendo em GR. Muitas vezes a gente vê algumas lives sobre GR e é chato. É chato, é técnico e não precisa, gente. É a vida da gente. Como a gente fez investimento, nós temos que fazer também com gestão de risco. Por isso eu faço muita questão de simplificar e começar a colocar na cabeça dos nossos clientes o porquê dos processos. E questionar alguns desses processos. E quando a gente traz todo mundo numa mesma mesa, fica mais fácil. As seguradoras ficam mais sensíveis quando elas estão envolvidas nesse processo, porque acaba vindo de lá, né? As definições master desse segmento. Então a gente vem trabalhando muito isso e eu acho que esse é um grande trabalho. A gente vem iniciativas como a Frete com Lucro, que faz isso com maestria, né? Outras empresas também estão fazendo. Esses dias eu vi uma iniciativa, talvez eu erre o nome, acho que é a Enxertruck, também me fazendo isso. O pessoal da LogEduc, tem muita gente tentando desmistificar, simplificar e trabalhar esse assunto com leveza, sem abrir mão da seriedade, da importância e tudo mais. Mas, de fato, simplificar a linguagem e trazer as pessoas para conversar sobre o tema é o caminho para que ele se torne algo comum. E esse movimento é bem louvável, até parabenizar o Frete com Lucro. Para quem não conhece, ou não teve a oportunidade de conhecer ainda, é uma plataforma de conteúdo exclusivo para transporte e logística, com material muito bacana, de fato, para quem está incomodado, né, e quer aprender um pouco mais a respeito do mercado. Então, são iniciativas como essa, assim como esse próprio evento, enfim, muito bem concebido e produzido aí pela equipe do Frete com Lucro. Eduardo, qual que é o benefício que tem aí na carteira? O que tem para a turma? A turma ficou até agora aí aguardando. Legal. O que temos aí para oferecer para a turma? Eu falei um pouco antes, né, o quanto eu acredito no controle de jornadas. Eu tenho várias histórias da minha vida, situações que a gente olhou num retrovisor depois de ocorrido um evento e que você percebeu que se você tivesse um controle de jornada ativo, com uma assessoria presente, você poderia ter salvado uma vida. Literalmente isso. Né? E dessa forma, a gente acredita que o sistema de controle de jornada é uma solução que salva vidas. E o que a gente quer hoje é proporcionar para quem está participando do evento a solução nossa de controle de jornadas por 3 meses, sem nenhum custo. Lembrando, 3 meses, sem nenhum custo. Que coisa boa. E como assessoria da Rata. A gente não quer simplesmente, liberou o sistema. Não. Nós vamos colocar alguém para estar te apoiando por 3 meses e no final dos 3 meses a gente poder apurar o que a gente conseguiu evitar, o que a gente conseguiu mudar de comportamento. E aí a sequência disso, claro, daí vai ser natural. Mas durante 3 meses a gente quer propor, até está sendo colocado aí, né, o link, né? Então é só colocar que viu a palestra, que viu o Anderson, que viu o Eduardo aqui batendo esse papo. Por 3 meses nós vamos estar disponibilizando a solução de controle de jornada com assessoria, com a gestão de conta 360 e no final dos 3 meses eu quero estar junto de você para apresentar os resultados que a gente atingiu nesses 3 meses desse trabalho.
Vamos trabalhar com um case disso aí e dar de material para o Frete com Lucro para divulgar. E, gente, 3 meses é muito tempo para poder validar uma ferramenta, sem dúvida, ainda mais, né, de grátis, né? E só lembrem de usar o cupom Semana do Transportador, tá? É isso aí. E aí depois vamos contar essa história aqui. Eu até na Raster contar no Frete com Lucro de como foi eficiente esse resultado. Eu tenho certeza que vai, né? Porque controlar, quando a gente fala de controle, não é comando e controle, né? De controlar as pessoas, não, é ter acesso à informação para poder gerenciar bem o seu negócio e aí, eventualmente, né, poupando alguns acidentes que não deveriam ter acontecido. Então já temos alguns sorteados aqui também. Isso aqui é além do raster, né? Ou seja, o cupom é só você acessar lá e você vai ter acesso. Isso aqui é parte dos sorteios de brindes que a Semana do Transportador e os parceiros estão ofertando. Então aqui Vanderleia Vitorazzi, Rodrigo Benossi, Luiz Evandro Antunes Celso, não sei se pronunciei bem aqui, Camila Silva Lewandowski. Parabéns aí aos sorteados, que bom que nos acompanharam até o final para serem premiados aí, não só com conteúdo muito, muito bacana, Eduardo, foi um privilégio ouvir de ti e aprender contigo, sem dúvida nenhuma. Espero aí que venham outras oportunidades para a gente conversar aí de outros assuntos. Essa semana ainda tem o Andrei que vai participar, também de uma temática que orbita o gerenciamento de risco, então vai ser com certeza muito bacana. Eduardo, muito, muito obrigado. Gente que nos acompanha até agora, todo mundo que acompanhou, muito bacana mesmo a participação de vocês, a organização aí, tanto a nível do Frete com Lucro, o pessoal da Muts que está a equipe que está em ação também, ajudando a isso fazer acontecer, assim como a equipe da Raster também, fazendo esse evento ser possível. Eduardo, Obrigado, muito obrigado. Foi muito legal. Estamos sempre à disposição. Acho que nós temos que cada vez mais estar discutindo, debatendo, brincando, né? Porque é tão pesado tudo que a gente tem que fazer, toda a correria que a gente tem, e a gente tem que trazer leveza para tudo isso. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Legal, Eduardo, legal. Bom, convido todos vocês também para nos acompanharem amanhã. Eduardo também está convidado, a equipe da Raster, em mais um dia de bate-papo pela Semana do Transportador. Muito obrigado pela presença de todos e até lá.